Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo 49. Salmo 49. E o versículo é o versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas são perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 10, né? Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Graças a Deus, gente, olha que Deus, né, tenha falado ao teu coração através destas mensagens, desses versículos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Agora é o Provérbios, né? Provérbios capítulo 10, e o versículo é o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento dos perversos ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Graças a Deus, que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. 1 Crônicas, capítulo número 9. E o versículo é o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de abrir
todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 26. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Graças a Deus, gente, que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo, Jeremias. Jeremias capítulo 44, e o versículo é o versículo 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei, os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Diga assim, amém. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo número 5. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Então, qual foi a maldade do povo? Queimar incenso para outros deuses. Amém? Que é o pecado. Por quê? Porque é uma oferenda. Tudo que você faz para outros deuses, se não é para Deus, é uma oferenda que você está fazendo. É por isso que não pode acender vela. Você não pode acender vela para santo, para ninguém. Porque quando você queima uma vela, você está fazendo uma oferenda. É abominável diante de Deus. Graças a Deus. Então você vê, acender vela para santo, para santa, ou para quem quer que seja, é mais uma feitiçaria da Igreja Católica Apostólica Romana, a famosa Babilônia, a famosa meretriz, segundo o próprio Deus. Deus chama essa instituição de meretriz. Graças a Deus. Vamos para o próximo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora é o Novo Testamento, né? Novo Testamento. Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, o versículo, é o versículo 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si,
disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm nos seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo 39. Disseram-lhe: podemos, tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Graças a Deus, gente. Olha que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos, tá certo? Então, duas coisas interessantes, né? Que Jesus fala que no reino de Deus é diferente do reino do mundo. E ele fala sobre o batismo, né? Todos nós podemos receber o batismo com que Jesus foi batizado. O batismo nas águas, ele foi batizado por João Batista, e batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus, todos os dois batismos nós temos o direito e devemos buscá-lo. Tá certo, gente? Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Ainda no Novo Testamento, gente, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9, né? E o versículo 7, diz assim a palavra de Deus ao teu coração essa noite: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Diga assim, amém, gente? Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que significa isso, pastor Rodrigo? Deus pode te prosperar para que você possa abençoar a igreja, ajudar a obra de Deus, e não só a igreja, mas também ajudar as pessoas que estão precisando. Quando eu falo toda boa obra, significa caridade, significa esmola que você faz para as pessoas que estão em necessidade. Graças a Deus, Deus tem o poder para isso. Mas isso vem através da tua obediência. Uma vez você sendo obediente a Deus no dízimo, na oferta e trabalhando, Deus vai te dar essa condição. Graças a Deus, vamos para o próximo, em nome do Senhor Jesus. Novo Testamento, Apocalipse, o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 11, e o versículo é o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem,
Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Diga assim, amém, gente? Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Amém, gente? Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo número 20. E o versículo é o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus ao teu coração. Lucas 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. E os arguiram nestes termos. Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João o profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, né? Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 5. Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditaste nele. Então fizeram uma pergunta para Jesus, com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. E Jesus falou, respondo se vocês também responder. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficaram com medo de responder, porque se eles falassem que o batismo era dos homens, o povo ia apedrejar eles, porque o povo considerava João profeta. Mas se eles falassem que era do céu, ou seja, era de Deus, João era o enviado de Deus, Jesus ia falar, então vocês estão em rebeldia. Por que vocês não batizaram? Porque os sacerdotes judaicos não tinham passado pelo batismo. Não tinham aceitado João nem o batismo dele. Então eles falaram, nós não sabemos. Eu falei, então eu também não vou responder para você essa pergunta. Mas a resposta é a seguinte, a mesma autoridade pela qual Jesus estava fazendo aquelas coisas era a mesma que João estava fazendo. E da mesma forma que eles, sacerdotes endemoniados, não tinham aceitado João, também não tinham aceitado Jesus. Da mesma forma que não reconheceram João, não reconheceram Jesus, e ambos estavam fazendo aquelas obras através da autoridade dada pelo próprio Deus. Tá certo, gente? Então, nem sempre os religiosos do mundo, nem sempre eles estão com a razão. Graças a Deus, nem sempre. Às vezes eles não conseguem discernir o que é do céu e o que é dos homens. Tá certo, gente? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado ao coração de todos através dessas palavras, tá certo? Pastor Rodrigo, como que eu vou saber se algo é de Deus ou é dos homens? Uma dica através da palavra, outra pedindo discernimento ao Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.